Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez, estamos de volta até dezembro. Prorrogação deve acontecer até dezembro. Independente da situação que estamos vivenciando, a prioridade que o governo deve dar são a essas famílias. 25 milhões de famílias que a partir de novembro ficarão sem nada se o auxílio emergencial não for prorrogado. Serão 25 milhões de pessoas que não têm emprego, que não têm nenhuma ajuda e que vivem nesse momento com essa assistência de 150, 250 ou 375 reais. Será injusto se o governo não prorrogar. Será uma tremenda maldade se o governo não prorrogar o auxílio emergencial pelo menos mais 2 meses, novembro e dezembro, já que o governo está trabalhando em cima de metas atingidas, que segundo o próprio secretário Funchal, ele fala que os números da Covid estão caindo. E aí a previsão é que daqui para o próximo mês de outubro consiga atingir a meta de imunização, ou seja, 60% a 70% da população seja imunizada. Mas fica uma pergunta no ar. Alguém combinou com a Covid, com a pandemia, que deve acabar agora em outubro? O ano passado aconteceu isso também, vocês lembram? Que estava sendo pedido uma prorrogação para janeiro, fevereiro, para março, e o governo disse que a pandemia, a Covid estaria controlada entre os meses de outubro ou novembro. O que foi que aconteceu? Vocês estão lembrados do ano passado? Simplesmente disparou os casos. Entramos com dezembro, mês de janeiro, fevereiro, março, disparando os números e o pior, a população sofreu com o aumento da pandemia e sem auxílio emergencial. Vocês estão lembrados disso, né? Não tivemos auxílio em janeiro, nem fevereiro, nem março. E estávamos pedindo, e estávamos acreditando que o governo iria prorrogar e não prorrogou. A mesma coisa é agora. Estão apostando algo que ninguém sabe se realmente de fato vai acontecer. A gente torce que a economia volte ao normal, que as pessoas voltem a trabalhar normalmente. E se a pandemia, se os números não baixarem, e se essa população não for vacinada, como o governo está trabalhando em cima dessa meta? Deixa eu dar um detalhe para você aqui. Hoje é quarta-feira, dia 22 de setembro. Você está sabendo que a ONU, o presidente Bolsonaro e vários ministros foram para os Estados Unidos, para mais uma edição dessa ONU. E o que foi que aconteceu? O ministro Marcelo Queiroga da Saúde pegou Covid. Está com Covid e agora vai ficar na quarentena de aproximadamente 14 dias lá nos Estados Unidos. Está sabendo disso? Saiu do Brasil, foi pegar Covid nos Estados Unidos. O Marcelo Queiroga, ministro da Saúde. Para você ter uma ideia, que está em todo canto a pandemia. Então não tem o que discutir. E a gente observando algumas imagens, vê o presidente Bolsonaro, outros ministros sem máscara. Semana passada, aliás, nesses últimos dias, eu mostrei um vídeo em que o presidente simplesmente não teve acesso ao restaurante para se alimentar porque não tinha como provar que foi vacinado. E ele de fato não foi vacinado e aí teve que comer fora. Comer uma pizza, o pessoal tirou foto e tudo mais, todos os ministros. Em várias ocasiões, a equipe estava sem máscara, em várias ocasiões. Você acompanhou isso, inclusive saiu em vários telejornais. Bem, quem acredita ou não, a notícia está dada. Agora, é possível prorrogar? É possível. Tem dinheiro? Tem como conseguir esse dinheiro. Tem como conseguir essa verba. Para trabalhar, para você entender? O auxílio emergencial pode ser prorrogado. O presidente Bolsonaro está sendo aconselhado e ele mesmo é que vai fazer esse anúncio. E essa decisão deve sair. A gente conta que seja nos próximos dias. Estamos praticamente na 6ª parcela, próximo mês será a 7ª e última parcela. E agora? Auxílio Brasil começando dia 1º de novembro e não vai ter vaga suficiente para todo mundo. Eu sempre digo, são 25 milhões de pessoas que ficarão de fora sem nada, sem nada. Bora trabalhar. Dá logo um joinha, dá um like aqui, ó. É importante você fazer isso agora, tá? Porque a gente vai se envolvendo com o assunto e vai deixando para depois, termina esquecendo. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, dê esse like, esse joinha aqui, desse outro lado aqui. É para você se inscrever, tá vendo aqui embaixo o nome inscrever, se destacar de vermelho no seu celular. Você que está visitando a gente pela primeira vez, ó, clica nele. Quando você clicar, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, ao canal Campeão. Olha, diante da baixa popularidade que atingiu o índice de rejeição de 64%, pior
o pior índice de rejeição, 64%. Isso significa o quê? Que se as eleições fossem hoje, de acordo com as pesquisas que vêm apontando, o ex-presidente Lula seria eleito. Com a baixa popularidade e o índice enorme de rejeição, o presidente Bolsonaro vem sendo aconselhado para prorrogar novamente o auxílio emergencial. Lembro que vale ressaltar que o presidente já recorreu a uma atitude similar ao se apropriar do Auxílio Brasil Novo Bolsa Família como estratégia de campanha para a reeleição do próximo ano. A baixa popularidade do presidente está atrelada à alta da inflação, que já atingiu o patamar de quase 9% nos últimos 12 meses. Esse percentual é a base para definir os valores de produtos e serviços comercializados em todo o território brasileiro. Sendo assim, por consequência, gerou um aumento na conta de luz, cesta básica, combustível, gás de cozinha, enfim. No entanto, os líderes partidários ainda não chegaram a um consenso sobre a prorrogação do auxílio emergencial. Enquanto alguns acreditam que pode ser uma boa estratégia, outros alegam que se trata de desejos conflitantes. A equipe econômica, por exemplo, está dividida sobre uma nova leva de pagamentos dos benefícios, tendo em vista que já tem enfrentado dificuldades quanto à apresentação de uma fonte de financiamento viável já para custear o Auxílio Brasil. Mas não pode só pensar no Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil é uma mudança que realmente o governo quer, mas vai abandonar as pessoas? 25 milhões de pessoas? Os defensores da prorrogação do auxílio emergencial reconhecem que o novo Bolsa Família consiste em um programa permanente, porém alegam que a futura transferência de renda não será capaz de atender todo o público em situação de vulnerabilidade social, tal como as pessoas que ficarem fora do auxílio emergencial. Está na cara. Enquanto o auxílio será direcionado a cerca de 17 milhões de famílias, o auxílio emergencial hoje está contemplando cerca de 38 milhões de pessoas, ou seja, 25 milhões ficarão de fora. A intenção de prorrogar o benefício surgiu em virtude de preocupação sobre o andamento do projeto do Auxílio Brasil, que ainda deve demorar a ser votado na Câmara. Na verdade, é o seguinte, está quase pronto. Nos próximos dias teremos a divulgação dessas 14 páginas do Auxílio Brasil, para começar agora no dia 1º de novembro. A Constituição prevê a necessidade de uma situação imprevisível e urgente para justificar a edição de um crédito extraordinário. No entanto, ao analisar o cenário da pandemia da Covid-19 no Brasil, nota-se a tendência de redução nos registros dos casos confirmados e de óbitos para a doença, situação contrária às normas que dispõem sobre a desejada prorrogação. Ou seja, hoje os números estão caindo. O ano passado os números estavam caindo, em agosto para setembro estavam caindo. Acontece, meu querido, que voltou a subir de repente. Agora pode acontecer a mesma coisa. Bem, criado e disponibilizado desde abril de 2020, na fase inicial, o auxílio emergencial começou com 5 parcelas de R$ 600, sendo uma cota dobrada de R$ 1.200 para as mães solteiras chefes de família monoparentais. Naquele momento, se as eleições fossem em 2020, o presidente Jair Bolsonaro seria eleito, porque a popularidade dele simplesmente disparou, pagando auxílio de R$ 600, pagando R$ 1.200 às mães, e em alguns casos teve mães que receberam R$ 1.800, porque tinha um filho que também a lei o assistia. Diante do sucesso do programa e gravidade do cenário da pandemia na época, ou seja, no ano passado, o governo federal prorrogou o benefício por mais 4 meses, só que começou a queda aí. Quando baixou para R$ 300 e R$ 600 às mães chefes, começou a cair a popularidade. Por quê? Porque os números ainda estavam altos. Considerando a importância de que o auxílio emergencial teve para muitas famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade social, a população aguardou ansiosa por uma nova edição do programa. No entanto, após 3 meses na espera e incerteza, o auxílio emergencial foi relançado em abril desse ano com novos valores, os 150, 250, 375, e aí ficou sem pagar janeiro, fevereiro e março. Complicou a situação mais ainda. A pandemia já era o grande carrasco do governo federal e da população. Do governo porque a popularidade começou a cair mais e mais e mais. Vale ressaltar que esses valores de 150, 250 e 375 variam de acordo com o perfil de cada beneficiário, sendo a quantia mínima para quem mora sozinho, a média para o público geral e a cota máxima para as mães chefes. Aí vem uma questão. Será que o benefício pode ganhar uma nova extensão, ser pago no mês de novembro e dezembro? Pode. E é isso que o governo não
pode descartar. O governo, de forma alguma, pode descartar essa possibilidade. É fundamental o governo confirmar essa prorrogação e, no máximo, mais rápido possível. É uma questão de ajudar o povo, a população mais humilde, e para ser ajudado. O governo que quer ser reeleito tem que ajudar a população nesse momento. Algumas informações acerca de uma nova prorrogação do auxílio emergencial, inclusive vieram aí a ser veiculadas, né? O governo, nesse momento, não quer anunciar que trabalha em cima de uma nova prorrogação, mas vários parlamentares dizem que o governo não descartou essa possibilidade e não está descartado, existe sim a possibilidade dessa nova prorrogação. A questão é, o governo quer ser ajudado para uma possível reeleição? Então tem que ficar atento para ajudar o povo. Esqueça, se não prorrogar, o governo vai sofrer mais um baque, mais uma queda de popularidade. É a notícia que está rolando. Eu vou deixar agora com você. Você vai dar a sua opinião. Com a nova prorrogação, novembro e dezembro, é possível? É. Tem como conseguir? Tem. Vai ajudar o governo numa possível reeleição? Pode ajudar o presidente a ser reeleito? Sim ou não? Agora, a outra pergunta. Se não houver uma segunda prorrogação agora, nesse mês de novembro e dezembro, faz com que a popularidade do presidente Bolsonaro caia ainda mais? Ou seja mais um problema, menos apoio ele terá para a sua sonhada reeleição? Dá a tua opinião. Com prorrogação, ajuda o governo? Sem prorrogação, termina de enterrar? É isso. As pesquisas vêm mostrando o quê? Queda. Se ele prorrogar, poderá ajudar a população a sonhar com esses 25 milhões de prováveis votos a favor. Não é que todo mundo vai votar a favor, mas muitos deles votarão. Agora, sem prorrogação, esqueça. Serão 25 milhões de votos contrários, anulados, enfim. É a notícia que está rolando em todos os cenários políticos. Eu vou deixar com você agora. Você acredita nessa prorrogação? Será que Bolsonaro ele vai, de fato, atender aos conselhos dos seus próprios colegas de base parlamentares? Vários políticos, vários parlamentares que apoiam o presidente estão dizendo: prorrogue o auxílio emergencial novembro e dezembro. Se não prorrogar, será outro tiro no pé. Outra queda de popularidade muito grande, talvez maior do que essas outras. São 25 milhões de pessoas. Tá dado o recado, a notícia é essa que está rolando, agora é com você, dá a sua opinião. Estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Quer estar na minha lista, vai lá, blog Alex Silva no Instagram. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.